Eu gostaria só de ler um texto com vocês. Oséias 4:6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, eu também te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esquecestes da lei do teu Deus, eu me esquecerei dos teus filhos. Vou repetir. Oséias 4:6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que esqueceste a lei do teu Deus, também me esquecerei dos teus filhos. Aqui é um texto por demais forte, e ele está falando para sacerdotes, e eu estou na frente de uma congregação de sacerdotes. Está falando para nós, para mim e para você. Ele está falando da responsabilidade do sacerdote em seguir continuamente debaixo da lei do Senhor, proclamando e obedecendo e ensinando a lei do Senhor. Quando eu esqueço da lei do Senhor, o Senhor não esquece de mim, Ele esquece dos meus filhos. Isso me trouxe muito temor. Isso me traz muito temor. Quando eu esqueço da lei do Senhor, quando eu esqueço os mandamentos do Senhor, quais são os mandamentos que eu posso esquecer? Só sondar o coração e verificar que cada um de nós sabe mandamentos que nós podemos esquecer. Deus está tratando com o sacerdote. Eduardo falou aqui, eu falei em voz alta a respeito de falar mal da igreja, é um tiro nos pés, é um crime. Vocês não fazem ideia quantos jovens vêm dizer para mim o que os pais estão falando dos líderes, discipuladores, dos pastores. Sabe o que o pai que faz isso está dizendo para o teu filho? Assim como eu fofoco, assim como eu falo mal das autoridades, você pode falar mal de mim e da tua mãe para qualquer um, porque nós somos autoridade, estamos dando exemplo para vocês. Se eu tenho diferenças, e nós temos diferenças, nós temos dificuldades, qualquer um de nós temos, eu não posso falar para o meu filho, eu não posso falar na frente dos outros, eu tenho que ir para aquele que eu tenho diferença e conversar com ele. Porque o que ocorre é que nós, como adultos, como pais, resolvemos os nossos problemas, mas os filhos não sabem como a gente resolveu de forma que foram resolvidas. A minha diferença com meu irmão, eu resolvo, voltamos uma boa, mas os filhos ficaram estragados. Os filhos ficaram completamente estragados. Por isso que eu continuamente digo para os líderes e para os pastores: esposa não é companheira de obra, esposa é companheira de tudo menos obra, porque a obra, quando nós fazemos juntos, esse trabalho aqui, pode haver diferenças e estranhezas, e nós resolvemos, mas quando eu compartilho com a minha esposa as minhas diferenças com ele, ela acaba criando uma diferença com a esposa dele. Eu resolvi aqui e as duas não resolveram. Criou um problema. Joelho, oração. Eu temo muito quando a gente fala qualquer coisa, e a gente fala, passou um filme, a gente fala mal dos presidentes, dos governadores. Nós somos um povo tagarela, nós somos um povo de boca livre. Isso é perigoso. Eu tenho que ser sábio. Já tive dificuldades, todos nós já tivemos, muitas, mas eu tento de todas as formas possíveis não falar nada. Eu me lembro de vezes que Josué perguntou: teve problema? Eu disse: estou bem. Teve problema? Não é da tua conta. Porque
Porque daqui a pouco eu falo, lógico, eu estou doido para descarregar em alguém, quero conversar, quero pegar o gato do Eduardo e chutar o gato do Eduardo. O culpado é o gato. Mas nós temos uma chance de fazer isso. É em oração, em clamor diante de Deus. Mas pelo amor de Deus, amados, não exteriorizem o coração de vocês, as diferenças de vocês na mesa de refeições. Não exteriorize o coração de vocês na frente dos filhos, na frente dos outros. Eles não têm capacidade de absorver. Depois, se por acaso você fez isso e você ajustou, então da mesma forma com que você falou, fale do ajuste como foi e honre ao outro, para que a tua autoridade seja preservada. Amém. Muito bom. Só indo no mesmo caminho de Sérgio, vou ler o texto com base no que ele falou. 1 Timóteo 1, de 3 a 7. Quando estava, 1 Timóteo 1, com base no que Sérgio falou aqui, viu? 1 Timóteo 1, de 3 a 7. Diz aqui, ó. Aqui é Paulo falando para Timóteo. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso. Deixa eu fazer uma pergunta a vocês. Se tiver que nós definirmos essa congregação aqui como uma carta, qual é a carta que mais nos identifica para com as cartas de Paulo, a realidade de nós, igreja? Qual seria? Qual? Efésios, né? A irmã está falando ali Efésios. Quantos concordam com ela? A carta de Paulo, que mais se identifica conosco, dentro de todo o nosso ensino, nossas práticas. Qual seria a carta? Eu acho que é Efésios mesmo. Pô, propósito eterno, Efésios 1, não é isso? 1, 2. Estrutura de formação da igreja, está ali, os ministérios, não é isso? Doutrina, Efésios, família. Agora, qual a recomendação que Paulo deu a Timóteo para falar a nós, os Efésios? Essa aqui, ó. A recomendação é essa, Éfeso 1. Te roguei permanecesse ainda em Salvador, Éfeso, para admoestar a certas pessoas a fim de não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor, que procede de coração puro, de boa consciência e de fé sem hipocrisia, desviando-se algumas pessoas destas coisas, de que? Do amor, do coração puro, de boa consciência e fé sem hipocrisia, elas se desviaram disso, perderam-se. As pessoas que se desviam disso, se perdem, irmão. Perderam-se em loquacidade frívola, falatório, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo todavia nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Eis o porquê o coração puro e o coração sem questionamentos. Eis o porquê você dá isso a seu filho, se resolva. Amém? Eu não acho que está anormal alguém ter conflito do coração não, viu? Eu acho que a gente pode ter questionamentos, estamos passando por um processo de mudanças, mas vem conversar, né? Uma boa, trazer, nós estamos abertos a ouvir vocês, a aprender com os irmãos, entendeu? Pode falar. Olha, essa semana mesmo eu tive lá em a Liberdade, na casa de um líder, que eu fui uma vez na casa dele, aí a esposa dele foi abrindo algumas coisas comigo. Eu perguntei, vem cá, todos, tem muita gente pensando igual você tem, eu disse, reúne aí o pessoal. Reuni, eu sentei com o pessoal e comecei. Fui lá, estava com dor renal, uma dor infeliz, mas foi assim mesmo. Sentei lá, comecei com os irmãos, nós estamos passando, o mundo mudou, papapá, pipipipi. E esse aspecto é um importantíssimo hoje para você como pai, para com seu filho. No lugar de você deixar que o professor, que o irmão mais ou menos atrapalhado,
interprete as circunstâncias, as situações aos seus filhos, faça você, de bom coração. A pessoa indicada a livrar essas dúvidas na cabeça do filho é o pai e a mãe, os pastores, seu discipulador, amém? Porque isso que Sérgio está falando é muito sério, que a gente está trazendo aqui, porque isso traz dúvida no coração, e tira o coração puro, e vai para o coração de Lúcifer, que é o coração da rebelião. Rebelião vem do cão, é o pai do esquema, amém, irmãos? Então vamos ter coração puro, porque nossos filhos leem nossos corações. Uma coisa também, interpretar o mundo para eles. Isso aqui é uma coisa muito, muito forte, né? Tanta coisa que está acontecendo, homossexualismo, tudo isso, é bom interpretar para os filhos. Outra coisa fundamental, se trata de uma questão de, olhando para esse mundo e vendo como ele está, eu saía com meu filho e falava para ele assim, com 12, 13 anos, ia no centro da cidade, e mostrava assim, vê se tem alguma criança aqui, ou jovenzinho, adolescente com 12, 13 anos sozinho na rua. A gente ia para a Avenida 7 de Setembro, no centrão mesmo, Piedade. Vê se você vê alguém aí sozinho. Não tem. O mundo hoje não deixa seus filhos de qualquer forma. Não deixe você. Não confie ele no mundo. Amém? Por isso que eu digo, sua vida acabou depois de ter filho. Vocês estão concordando comigo? Está sendo coerente, né? Acabou. Então, você tem que criar ele. E daí, ele tem que entender o que está se processando nessa sociedade. Eu com 9 anos de idade, eu morava na Federação e eu estudava ali na Escola Batista Sião. Minha mãe me dava dinheiro para eu comprar aviamento ali no Forte São Pedro. E eu voltava de ônibus, 9, 10 anos. 10 anos eu saía da Federação, pegava o ônibus, soltava ali no Campo Grande, pegava outro para Nazaré para ir para a escola. E voltava. Depois, estudava no colégio militar, ia sozinho e voltava. Hoje não dá. O mundo mudou e você tem que estar atualizado. O mais importante é que a sua mente, ela pode estar presa, escravizada no seu tempo. Só que ele tem um tempo dele. Hoje. E nós não podemos cristalizar isso, porque isso é que está mais matando filhos, porque eles se sentem incompreendidos. E o que acontece? A incompreensão vai levá-lo a algum refúgio para se achar compreendido. Hoje, avó, pai e mãe não é o alvo de um filho procurar para buscar conselho. Nesse nosso tempo, nesse nosso mundo, na escola que ele está, não é. Hoje ele procura ouvir os seus pares. Grave isso. A linha de comunicação deles é muito rápida. WhatsApp, Facebook, SMS. Então eles se falam um com o outro. E a linha de comunicação deles é muito rápida. Não é com o pai, não é com a mãe. Então o problema hoje da nossa sociedade é que os jovens estão se aconselhando. Na época de Salomão, ele morre e passa o bastão para Roboão. Roboão, filho legítimo de Salomão, tinha na casa de Salomão um mordomo chamado Jeroboão. Jeroboão estava ali, conhecia todo o processo de funcionamento da casa de Salomão, e ele estava ali, sempre do lado de Salomão. De repente, Roboão vai exercer o reinado, vai iniciar o reinado. Então o que ele faz?
Aí aconselho a ele só, vai lá conversar com os sábios, os anciãos, os mais velhos, experientes de Israel. Ele vai. E quando ele vai conversar com os experientes aconselham ele o seguinte: olha, seu pai foi muito sábio, edificou bastante, ampliou o reino. Hoje a nação de Israel é mundialmente conhecida, uma potência. Mas tudo isso foi a custo de duro trabalho. O povo trabalhou muito, foi dura escravidão do povo, e o povo está cansado. Então, nós queríamos te aconselhar que você aliviasse menos para o povo, desse uma aliviadinha aí para o povo, que assim o seu reinado vai se estabelecer mais facilmente. Ele ouviu os anciãos, só que depois ele foi para os colegas dele, que eram seus pares, os novos. E o que os pares falaram? Que nada, tem que seguir botando para quebrar. E aí ele volta, chega para o povo, era o rei, monarca, mandava, soberano absoluto, e diz: o meu dedo mindinho vai ser mais grosso do que os lombos do meu pai. Dividiu o reino. A partir dali passou a ser Israel e Judá. Por quê? Jeroboão foi aos insatisfeitos e levou 10 reinos de Israel. Benjamim e Judá ficou do lado de cá com ele sozinho. A bagaceira está aí, não ouviu os sábios, não ouviu os mais velhos, não ouviu os experientes. E essa realidade de distorção hoje é porque os sábios não são ouvidos, quem é ouvido é os novos, entre si. E os mais velhos que forem nessa levada, indo querer satisfazer as coisas deles, serão encontrados insensatos e vão ter ônus na sua vida. Deu para entender? Irmãos, hoje você não pode fazer como dizia seu pai e sua mãe, 18 anos de idade, se vire. Não dá. Não dá. Não dá. Aí fica, tem que cortar o cordão umbilical. Corte e joga ele nesse mundo aí para ver a bagaceira que você vai encontrar. Corte. Tem que cortar o cordão umbilical. Amados, os mais velhos, olha que situação nos encontramos. Você pega um equipamento desse tecnológico chamado computador, iPad, iPhone, iPad. Você tem grande dificuldade de manusear isso. Eles não. A desgraça é tão grande que Satanás colocou a besta, que o pai vai ter que aprender com o filho. Não tem jeito. Eu mesmo, meu professor é João Pedro. Marília também, Marília me ensina. Rapaz, essa luzinha aqui é porque a bateria tá fraca. Eu digo, é mesmo? Ela falou ontem, olha, aquele computador que Sérgio, eu fico com pena de Sérgio, meu professor. Olha, meus e-mails, minhas senhas, tudo ele que sabe. Eu liguei, Sérgio, você lembra dessa senha? Eu digo, Sérgio, eu não sei. Então o que me ensina tudo é ele. Aí o que acontece? Mas o filho, ele hoje está ensinando o pai, velho. Imagine, é a sociedade que se está. É um mundo de cabeça para baixo. Vamos discernir um pouquinho mais o mundo, né? Para a gente poder se situar. Vamos um pouquinho mais por aí. Em Lucas 17:20, Jesus vai dar ali uma expectativa de que mundo nós estamos vivendo quando ele voltaria. Ele fala que seria como nos dias de Noé e como nos dias de Ló. Aí você vai nos dias de Noé e você vai ver que aconteceram 4 coisas. Porque se Jesus diz, assim como foi nos dias de Noé, semelhantemente aos dias de Ló, assim será na vinda do Filho do Homem. Quantos creem que Jesus está para voltar aí? Cremos, né? Então pronto, nós cremos. Então naqueles dias, como é que foi que aconteceu ali? Comiam, bebiam, casavam e davam-se casamento. Comiam, bebiam, compravam, edificavam, plantavam. O que é que acontece hoje? Comer, beber, plantar, investir, edificar, construir prédio, construir casa. É isso que a gente vive. Exatamente. A palavra de Jesus é precisa. Aí ele diz assim, só que ele fala isso, que assim foi nos dias de Ló. Ele dá esse macete para a gente ali, dá essa pista.
Mas quando você vai ler Ló e vai ler Noé, você vê que tem mais coisas. E que até você se encontra, Jesus avisou. Tipo, quando a gente vai nos dias de Noé, você vai ver que 3 coisas estão ali: imoralidade, corrupção e violência. Quantos creem que tem crescido isso? A corrupção, a imoralidade, a violência, irmãos, está aí. Nosso país, por exemplo, corrupção é um absurdo. Violência é tiro, é roubo de celular. Celular foram 3 que já levaram de meus filhos. Minha mulher e meus filhos. Do ano passado para cá. Agora mesmo na greve da polícia já foi mais um. Então, está aí, Jesus falou. Vamos aqui nos dias de Ló agora, pessoal. Vamos trabalhar. Trabalhar e não pela comida que perece, mas aquela coisa da vida eterna. Que permanece para a vida eterna. Vamos trabalhar. Olha aqui, ó. Dia de Ló. Gênesis 19. Ó, no 18, 20, os anjos quando estão chegando, eles dizem assim, ó, nós aqui viemos ver porque o clamor de Sodoma tem subido até a presença de Deus, porque o pecado lá tem se agravado muito, e vamos ver se é assim. Aí os anjos vão dizer isso, vamos ver se é assim. Quando eles chegam lá, aí diz assim, os anjos vão chegar porque tinha um clamor. 19, ao anoitecer viram 2 anjos de Sodoma, cuja entrada estava Ló assentado. Ló era um homem justo, estava ali assentado, e recebe 2 anjos. Ó, isso aqui é Velho Testamento, é Gênesis. Jesus disse que o dia da volta dele seria como esse dia aqui. Veja bem. Aí Ló, e quando os viu, levantou-se, indo ao seu encontro, prostrou-se o rosto em terra, e disse, eis agora o meu senhor, e vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela e lavai os pés. Levantar-vos-ei de madrugada e seguirei vosso caminho. Responderam eles, não, passaremos a noite na praça. Você conhece uma praça aqui? Quem conhece praça aqui? Tem praça onde você mora? Como é a praça hoje? Como é que é a praça hoje? Diga aí, fale alguma coisa. Droga, o que mais? Casar de homossexuais, o que mais? Deserta, prostituição, não é isso? Campo Grande está mal, né? Tráfico de droga, violência. Pronto. Como era a praça na época de Ló? Em 1970 não era assim. Era uma bênção a praça, né? A gente saía, se relacionava. Aí ele disse, responderam eles, não, passaremos a noite na praça. Aí insiste muito Ló, para que ele não fique na praça, e vão entrem na casa dele. Entrou e ele deu um banquete. Mas, por que ele fez isso? Não deixou ele dormir na praça, porque ele sabia que praça era aquela, era como nossos dias. Nossos dias a praça está cheia de prostituição, homossexualismo, e o que tinha lá, a mesma coisa. Olha o que era nos dias de Ló. Mas antes que ele se deitasse, os homens daquela cidade cercaram a casa, homens de Sodoma, tanto moços como velhos, sim, todo o povo de todos os lados. Chamaram por Ló e disseram, onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os para fora, para que nós abusemos dele. O que significa abusar? Saiu-lhe Ló então à porta, fechou após si e lhes disse, rogo aos meus irmãos que não façais mal, tenho 2 filhas virgens. Virgem era o estado sexual da sua filha, abusar era na área sexual, era usar os caras, os anjos. E vou-las trarei. Eles, porém, e ele defende os homens, para que não fizesse nada naqueles 2 homens. Eles, porém, disseram, retira-te daí, acrescentaram, só ele é estrangeiro, e vem aqui ainda dizer o que nós temos que fazer. Então partiram para cima de Ló para bater em Ló. Aí os anjos vão, abrem a porta e cega aquela população toda. A misericórdia de Deus é que, se Ló é uma figura de igreja, Deus vai nos guardar nesses dias, vai cegar contra nós. Agora, amados, vocês vão ver que a coisa onde Ló, qual a orientação que os homens dão após disso?
Então disse os homens a Ló: tens aqui alguém mais dos teus? Quem são esses teus? Aí ele diz: genro, e teus filhos, e tuas filhas, todos quantos têm nessa cidade, fazem sair deste lugar, pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Irmãos, violência, corrupção, imoralidade, homossexualismo teria muito nos últimos dias, porque Jesus disse que seria semelhante aos tempos de Ló. Está explicado? Explicado. Então, como igreja, nós temos que ter visão profética dos nossos dias. Jesus falou que seria assim. Só que também nós podemos extrair a solução para esses dias, tanto no caso de Noé, como no caso de Ló. Qual foi o conselho de Deus para Noé? Reúne a tua casa. Tem aí reúne a tua casa, a tua nora, porque essa terra vai ser destruída em água. E qual foi o conselho dos anjos para Ló? Tem alguém dos teus? Mulher, filhos, genros. Conselho de Deus para você hoje: reúne a tua casa. Conselho de Deus para você hoje: cuida e ama o teu próximo, mulher, filhos, genros. É Jesus que está dizendo. Seria assim. E o conselho de Deus para aqueles dias foi esse: cuide da sua família, cuide do perto. O valor hoje tem que estar em cima disso. Amém? Irmão, nós temos que ter discernimento dos nossos dias, ou do contrário, nós seremos vítimas fáceis. Então, amados, imagine que o seu filho vai cair fogo e enxofre na cabeça dele. Você vai deixar ele lá no mundo? Imagine que sua filha vai vir um dilúvio. Você tem que botar ele dentro da arca. Não tem jeito. Não dá para trabalhar com... Corta o cordão umbilical. Dá? Corta aí o cordão umbilical. Deixa ele no mundo aí, que ele vai se virar. A palavra de Deus diz assim, ó: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho jamais se desviará dele. Não é ensina a criança, ó, o caminho ali, ó, meu filho, vá lá. No é junto com ele. É no caminho. Seu filho vai fazer vestibular, vá junto. Vai ter programação na escola, vá lá. Vai ter passeio, não deixe ir. Não deixe ir. Crie uma alternativa nova. Minha casa está aberta, se quiser, a casa dos outros irmãos aí também. Vamos para a casa um do outro. Irmão, não está dando para sair, para jantar fora. Melhor programação é você ir para a casa de Sérgio. Aí ó, deu sim. Zoé gosta de dar comida, eu já vi. Zoé gosta de dar comida. Zoé bota uma comida maravilhosa, vem, ela quer falar. Que tem um versículo que mudou a minha vida. Provérbios 14:4. Diz assim: não havendo bois, o celeiro fica limpo, mas pela força do boi, há abundância de colheitas. É estranho, né? Que a gente não entende disso de boi e de colheita hoje em dia, mas não havendo bois, o celeiro fica limpo. Quer dizer, se você não tem bois, não tem cocô de bois, não tem sujeira, está tudo limpinho, mas você também não tem colheita. Se você quiser ter colheita, você tem que ter boi. O boi precisará da terra para que haja colheita, mas vai ter sujeira, vai ter gasto, né? E realmente, quando o Eduardo disse que a casa dele está sempre aberta, a nossa casa sempre esteve aberta. E a gente viu o fruto dos nossos filhos. Os nossos sofás estragaram, não tinha comida que chegava. Quantas vezes a gente comprava comida, era para um mês, mas durava 15 dias. E eu ia para a despensa impondo as mãos: Senhor, multiplica. Porque eu tentei nunca dizer não para os nossos filhos, quando eles diziam: mãe, dá para chamar a turma? Dá para fazer um esqueminha aqui? Porque eles não podiam, nós temos 4 filhos, eles não podiam, qualquer lanchezinho fora é muito caro, né? E nós nivelamos por baixo, queremos incluir todos os que não têm para onde ir. Agora, isso não pode ser exceção, não pode ser as nossas casas.
porque nossos maridos são pastores. Não é isso. Nós somos pessoas de Deus. Gente, essa turma faz cachorro quente, faz cuscuz com ovo, cobra R$2 de cada um, sei lá. Mas assim, vamos simplificar a vida. Às vezes vai ficando tudo tão complexo, tão sofisticado, e nossos filhos precisam ter onde ir. Esses jovens que se comprometem, vão namorar, vão se relacionar, vem para a praça da minha casa, senta aqui, vão conversar, né? Vão se expor num shopping, numa coisa, né? A gente tem que realmente ter nossas casas, não é que o sofá se acabe, que a casa se acabe, que a comida acabe, mas que Jesus nunca deixou faltar nada na nossa casa, sabe? Nós tínhamos olha essa coisa. Nossos filhos, eu acho que Nicole devia ter uns 7 e Estevão 9 anos, e nós líamos todos os dias com eles Provérbios na hora do café da manhã. Era a única hora que eles ficavam calados, enquanto eles estavam de boca cheia comendo antes de ir para a escola. Aí eu ia lendo Provérbios, cada dia um pouquinho, para não ficar uma coisa cansativa. E eu sempre pulava aquela parte da mulher adúltera, né? Que coisa horrorosa, aquela mulher vem, meu marido saiu de casa, eu já me perfumei, já me preparei, vem, e caçando jovenzinhos ingênuos, né? Com toda a sua sedução, e aquilo tudo é tão grotesco, aquela prostituta com aquelas roupas, assim. Quando você vai lendo Provérbios, você vê aquilo. Só que hoje não é a prostituta que está sentado do lado dele, a coleguinha está fazendo tudo, e não é por dinheiro, né? Então, aí o Senhor, eu pulava essas partes, porque eu achava assim, eu não quero provocar uma coisa antes da hora, e o Senhor me falou, lê para os teus filhos, né? Lê, porque a tua filha tem que saber que não é esse tipo de padrão de mulher que ela tem que ser. Ela não tem que ser uma mulher sensual, sedutora, né? O meu filho tem que saber que não é esse tipo de mulher que ele tem que buscar, que ele tem que honrar as irmãs, as preciosas do reino de Deus, né? E a gente tem que fazer um trabalho preventivo antes que eles cheguem na adolescência, porque há coisas que depois que se experimenta é muito mais difícil. Há portas que depois que se abre é muito mais difícil, né? Agora, realmente assim, talvez seja ousadia, mas eu queria dizer assim, sigam um exemplo da gente. Porque a gente tem visto o fruto disso na nossa casa. É pura misericórdia do Senhor. Nós não somos melhores do que ninguém. Deus sabe quantas madrugadas clamando e chorando a Deus, porque Deus nos trouxe uma família muito estranha, muito diferente. Esse caçula que o Sérgio falou da dificuldade de olhar no olho, não era um bebezinho que a gente ensinou desde pequenininho, foi um garoto que veio com 7 anos para a nossa casa, já formado. Uma menina com 10 anos, com personalidade formada. Então só o Senhor pode, e o Senhor ama nossos filhos muito mais do que nós. Não há caso impossível. Aquela mulher adúltera numa vida desgraçada, mas na hora que ela olha para Jesus, gente, ela não tem mais coragem de pecar. Jesus só diz para ela, Jesus não atira pedras, mas agora vai e não peca mais, recomeça a tua história. Então não importa em que ponto a gente esteja, onde o nosso filho, que desgraceira já chegou à nossa casa, os nossos filhos, né? E se algum não experimentou o pecado, não é mérito nosso, é misericórdia do Senhor. E a misericórdia do Senhor não tem fim, ela se renova a cada manhã. Não há caso perdido para o Senhor. O nosso Deus não é Deus, só que o nosso Deus é Deus. É Deus, Ele é muito maior, muito acima dos nossos pensamentos. Obrigada, Eduardo. Vamos orar. Senhor, queremos pedir que o Senhor abra as portas de nossas casas, que muitas casas aqui sejam abertas, que o Senhor toque aqui no coração da tua igreja, desmistificando, desengessando a mente da igreja, tirando dos olhos dos irmãos a inferioridade, o sentimento de incapacidade, o sentimento de impotência. Ó Senhor, e dando aos irmãos generosidade, alma aberta para receber, para trabalhar. Senhor, sem fazer esforço, a gente poderia tirar aqui 10 irmãos que poderíamos botar a mão na cabeça e dizer, você é um pastor. Porque nós temos visto a vida de Cristo na sua igreja, Senhor. Temos visto homens de Deus que muitos anos perseveram e tem modelo. Mas, Senhor, não queremos ser mais exigentes do que Tu, Senhor. Então, Senhor, que cada um aqui possa enxergar o Cristo vivo que está em sua vida. Ó Senhor, porque Tu és todo-poderoso. Livra-nos, Senhor, de sermos elogiados. Livra-nos de buscar honra, de buscar glória. Não é isso que nós queremos. Joé, quando fala aqui, é porque nós queremos a Tua glória, Senhor. É no desespero, Senhor, de querer ajudar,
de querer ver o Senhor glorificado, ver filhos salvos. Ó Senhor, nós queremos pedir a Ti, Senhor, que o Espírito Santo nos tome pelas mãos, nos leve adiante, em nome de Jesus. Amém. Irmão, eu vou concluir, que eu estou cansado. Mas tem opção igual para falar. Mas só para concluir, dos nossos dias, o que acontece aqui é o seguinte. Vamos só concluir aqui a parte de Ló, porque isso aqui é muito importante, ó. Como porém Ló, aí ó, no 14, abre aí 19 e 14. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: levantai-vos, saí desse lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. O mundo vai achar sempre que é engraçado. Sobraram, viu? Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma a tua mulher e as tuas 2 filhas, que aqui se encontram, para que não pereça no castigo da cidade. Como porém se demorasse, pegaram-no os homens pela mão, a ele e a sua mulher e as 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. E aqui ainda fala: salvai a tua vida, dizem os anjos. Irmãos, ele diz assim que Ló já sabia que era anjo. Imagine você ver um anjo na sua casa. Um anjo entrou em sua casa, está deitado, apareceu um anjão lá, ó, iluminado, te olhando. Primeiro você tem aquele baque, né? É toda hora que você está vendo um anjo. Tinha 2. Eu mesmo, eu digo, acho que se apareceu, eu saio correndo. E diz que os rapazes são altos, né? Quem tem visão aí. Imagine aparecer um anjo, falar com você: vou destruir a cidade. Só que Ló já estava esperando os anjos, sabia de tudo, viu que era verdade, se confirmou, estava orando, era quem clamava. Mas daqui a pouco vai chamar os genros. Aí os genros vão e dá risada. Pergunto-lhes: isso chegou ao conhecimento de Ló? A mente de Ló é uma figura da mente de hoje, da igreja e do mundo. Ele se demorava em face ao juízo. O mundo está letárgico, perdido assim, ó. Sociólogo é o que estuda a sociedade. A caricatura de um sociólogo é um homem em cima do monte, olhando lá embaixo uma cidade. Ele consegue interpretar os movimentos sociais, a cidade. Alunos, nossos filhos de irmãos que eu converso, que têm tido aula de sociologia, eles têm dito o seguinte: meu professor está dizendo assim, eu não estou conseguindo encontrar uma solução para o que eu vejo hoje. Nem os sociólogos do mundo estão conseguindo se encontrar. Porque nesses 10, 12 últimos anos, a iniquidade entrou muito violentamente na terra, no Brasil. E essa questão do homossexualismo é uma ditadura, que ela vai diretamente naquilo que dá ordem a um homem. Eu estou em colégio militar. O meu professor, que era um coronel polonês, ele me ensinou de educação moral e cívica que a célula máter da sociedade é a família. Só que o que está se mexendo hoje é na família. Está se desagregando família, está se desconfigurando família. Família agora é um homem e uma mulher morando junto com a criança criando. Família agora é pai com a sogra, que a mulher foi embora, com 2 filhos criando. Família está desconfigurada. Isso está afetando a psique humana. Não é à toa que os consultórios de psiquiatria estão cheios. Está afetando a mente. As faculdades psicológicas do homem estão sendo muito afetadas. O homem está perdido. Essa é a figura de Ló. Ele se demorava porque ele estava confuso. A sociedade está confusa, a igreja está confusa. O homossexualismo é uma violência, porque é antinatural. E é uma imposição para cima de todos nós. Tem que aceitar. E é crime, agora é lei. Mas você tinha uma fidelidade à sua autoridade, ao seu país, à sua carta magna, à sua Constituição. E você quer fazer aquilo com zelo. Mas isso é muito forte, que atenta contra a sua moral. Porque é diferente do que você foi formado. E você não quer aceitar aquilo. Isso perturba.
Isso tira o foco das pessoas. As pessoas estão meio perdidas. A igreja está assim. Os irmãos parece que não sabem para onde vão. Ou eu vou ganhar dinheiro, não, eu vou fazer profissão, não, eu vou cuidar de filho. Só que o Senhor quer aprumar nossa mente. Assim, como disse, por que se demorava? E o Senhor é misericordioso, o Senhor tirou Ló e a sua família de lá. Irmãos, profetize para o seu irmão: Deus é misericordioso com você. Esse discurso aqui jamais ele pode ser um discurso para você angariar a si culpa, pelo amor de Deus. Você tem que sair daqui desafiado a vencer. A gente não pode colocar foco, ele não está fazendo isso, aquele não está fazendo aquilo. Pare com isso. Ame seu irmão. Está difícil para todo mundo. Está difícil, irmão, para todo mundo. Porque estamos todos aqui. Isso que nós passamos hoje não é fruto apenas de obediência a isso ou aquilo, não. A coisa é desproporcional. Você tem uma igreja aí que prega felicidade na terra, dinheiro. Quanto de nós não fomos influenciados por isso? Perdemos o brilho da vocação. Está tudo muito difícil, então a gente tem que se animar, irmãos. A gente tem que se encorajar. A igreja está precisando de profecia, que consola, que anima, que exorta. Porque, amados, o prejuízo já está feito aí. É muita gente sofrendo. E o conselho de Deus para nossos dias: reúne a tua casa, reúne os seus filhos. Se tem alguns dos teus aqui, é salvação, irmãos. É mais do que você apenas estabelecer um grupo cristão. É salvar uma alma do inferno de fogo. Seu irmão, seu parente. Pense na sua sogra, no seu sogro, na sua mãe, no seu pai. Pense no avô dos seus filhos. Se aproxime dele. Pregue o evangelho. Ame a ele. Porque está o mundo assim, todo mundo perdido. Eu estava conversando com a minha mãe. Levei minha mãe, tem 75 anos, levei ela para a Chapada Diamantina. E ela, com comportamento, mostrando: manhã, eu vou explicar a senhora como é que está o mundo. Minha mãe é inteligente. Ela é uma velha para frente. Ela é da melhor qualidade. Ela não pensa assim, não. Não tem negócio de ai, aí o olho está doendo, não tem esse negócio. Eu estava lá com uma dor no rim, você teve cálculo renal, dói. Ela disse que é pior do que parir, né? E dor. Tá bom, meu filho, ela formou homem, eu sou homem, ela me formou, imagine. Eu não tive pai não, só tive uma mãe. A mulher da melhor qualidade. Então o que acontece? Eu estou vendo minha mãe, eu digo: eu tenho que instruir minha mãe. Eu tenho que explicar para ela que mundo a gente está. Irmãos, psicólogo hoje está dizendo assim: você está proibida de assistir televisão. Psiquiatra. Porque a palavra de Deus diz em Isaías 33: quem habitará diante das chamas eternas? Aquele que é puro de mãos, limpo de coração, que não deixa seus olhos ver derramamento de sangue, nem ouvir falar de violência. Satanás só fala de violência e derramamento de sangue. É duro você ligar uma televisão, velho. Aquilo tudo está afetando a psique humana, viu? Só tem uma saída para a igreja. Jesus fala em Apocalipse 22: aquele que é santo, santifique-se mais. Aquele que é limpo, limpe-se mais. Vamos nos limpar. E vamos ser essas pessoas limpas para que nossos filhos sejam assim. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Outro dia eu falo mais alguma coisa. Tchau.